Bom, aula 14, eu fiz uma brincadeira, eu coloquei esse fundo aqui escrito, né, o antigo logo do Vale a Pena Ver de Novo, mas no caso aqui daqui a pouco eu vou tirar, tá, gente? Só uma brincadeira. Vale a pena ver de novo o quê? A aula anterior, tá, que eu comecei a falar sobre manutenções, né? E eu vou dar uma simplificada, tá? Porque não deu tempo de falar tudo que eu queria falar sobre manutenções. Mas como eu disse para vocês, né, quando eu falo em manutenção, eu procurei falar mais sobre, quer dizer, dando exemplo, né, sobre manutenção automotiva, que é algo assim que eu acho que está mais assim realista para muitos, né, visto que alguns têm carro ou é usuário ou conhece alguém que tem, né, e tem um pouco aí de convivência, sabe, né, o básico de manutenção. Embora, né, tem outros exemplos de manutenções, inclusive manutenção doméstica, por exemplo, eletrodomésticos, né? Embora, né, dificilmente, né, alguém fala aí e manutenção como instrumento, né, de análise, verificação ou alterações aí momentâneas, né? Por que que eu estou falando isso? Dificilmente alguém fala manutenção de geladeira doméstica, né? Tem lá, né, os cuidados que a pessoa tem que ter, limpeza, evitar algumas ações inadequadas, mesma coisa batedeira, liquidificador, televisão, etc, né? E nesse caso aí de exemplos mais simples, né, de eletrodomésticos, por exemplo, eletrônicos, até mesmo computadores, celulares, geralmente, né, esses equipamentos são feitos para pessoas de quaisquer níveis, né, de conhecimento, cultura, inteligência, etc., né, e foram criados para ter um uso mais simplificado, mais simples na medida do possível, né, evitando muitas vezes desconfortos, né, por mau uso assim de forma acidental, né, não proposital. Mesmo que tenham manuais, né, muita gente não lê, né, essa é a realidade. Que nem, por exemplo, quando faz compra na internet ou faz alguma inscrição, aparece lá as condições de uso, né? Dificilmente alguém lê antes de dar o ok, né? Então, assim, o que é mais visto, né, pelas pessoas em geral, como, por exemplo, eletrodomésticos, eles são feitos para ter o mínimo de, como é que se fala? Ações imprevistas possíveis, né? Na medida do possível. Então, por exemplo, né, uma geladeira, foi feito lá para durar, né? O fato de ser que um equipamento fixo, então os desgastes são menores, os transtornos, por consequência, são menores também, em comparação, por exemplo, um sistema de ar-condicionado automotivo, né? Que devido, né, ao seu trabalho, né, ao seu ambiente, digamos, né, que é dentro de um veículo, né, que está submetido aí a vibrações aí do motor, devido aí a as situações externas, né, por qual o carro passa, né, buracos, etc., devido às vibrações que ela possui, né, ela precisa ser um aparelho, o sistema de ar-condicionado automotivo precisa ser muito mais robusto do que o sistema de ar-condicionado de uma casa, né, e lógico que ela é muito mais cara e também exige aí ações de manutenção muito mais frequentes, né, tudo bem que no começo é apenas uma manutenção assim que eu falo preventiva, né? Embora a preventiva seja mais assim, quando precisa, né, fazer alguma substituição, como falei do vídeo anterior, né, do fluido do óleo, né, do óleo dos filtros, né? Desculpa, eu não sei qual é a rotina de troca de filtro de sistema de ar-condicionado, eu estou por fora, mas pelo menos dá uma olhadinha, né, para ver se tem algum vazamento, se tem alguma um parafuso, assim, um parafuso, não um parafuso solto, né, mas um parafuso que precisa ser apertado, enfim, né, que aí tá, pode até ser encarado como preditivo, né, embora eu falei nos vídeos anteriores, né, que quando fala em veículos, né, como falar manutenção preventiva e corretiva, né, corretiva, já dei os exemplos aí, né, tem outros que eu não falei, que é por caráter emergencial, mas às vezes é algo programado, mas ambos os custos são altos, né? Bom, vamos lá. Vou falar vou mudar aqui a figura, né? Isso aqui é só para tirar sarro, né? Vou pegar algum que tenha mais a ver com a nossa disciplina.
Outra aqui que já tinha programado. Cadê aqui? Hum, bom, esse aqui estava mais fácil. Cadê o número 14? Era outro. Tá, esse aqui. Tá bom. Nossa, agora que eu lembrei que eu fiz um negócio bem mal feito. Mas, enfim. Onde eu quero chegar? Essa aqui foi uma das ilustrações, né, que eu coloquei nos slides da aula anterior. Vamos trocar, né? Agora que foi tão nas pressas aqui que que agora eu descobri que foi um negócio mal feito. Vamos deixar aí a figura anterior. Isso, algo mais adequado, né? Manutenção automotiva. Agora eu vou compartilhar os mesmos slides, só que eu vou passando mais um pouco. Até no vídeo anterior, né, tinha colocado aula 3, às vezes acaba falando mais do que o previsto, e aí resolvi colocar aqui aulas 13 e 14, 14 atual. Mas, de novo, a manutenção, como nós conhecemos, né, composta como preditiva, preventiva e corretiva. Geralmente, preditiva é uma análise visual, né? Por exemplo, quando a gente vê, quando nós observamos uma máquina que está parada, então é mais visual. A possibilidade de ter lá um vazamento de óleo, uma mancha inadequada, muitas vezes uma mistura de fluido com terra, né? Vou dar um exemplo. Amortecedores. Amortecedor veicular leve mesmo, né? Só para reforçar, né? Até então falei para vocês, né, que quando fala em manutenção automotiva, fala geralmente preventiva e corretiva, tá? Porque preventiva é o que está lá no manual, né? Troca de fluidos, troca de filtros, principalmente, né? Velas, etc. A preditiva, né? Mais análise, né? Que aí é recomendado que seja por meio de pessoas profissionais, né? Pessoas, por exemplo, por meio de profissionais, e dependendo da situação, meio de máquinas, né? Desculpa, máquina não, desculpa, equipamentos, né? De sensoriamento, por exemplo. Mas e se tratando de equipamentos que estão estáticos, parados? É porque geralmente, né? Uma análise do carro, de um veículo leve, é feito ele parado. Por exemplo, quando você vai lá numa oficina trocar óleo, trocar filtros, de acordo com o que consta o manual do fabricante, coloca lá o carro no elevador, você pode já dar uma olhada e ver como é que estão os amortecedores, né? Se tiver óleo saindo, é um mau sinal, né? Porque o que é o amortecedor? É uma estrutura, né? Um dispositivo, no caso, é um para cada pneu, né? Um para cada roda, né? Então, são 4 amortecedores, 2 dianteiros e 2 traseiros. Os dianteiros, eles são diferentes dos traseiros, para quem não sabe, né? E quando você verifica aquela mistura de óleo com terra, né, o que é normal, né, devido aí à passagem, principalmente quem passa por voz de terra, é um mau sinal, né, porque o óleo, ele serve como um agente amortecedor. E se ele está saindo é porque a vedação estourou. Então está na hora de trocar, né? Isso pode ser feito por qualquer pessoa, né? Mas é claro, se tiver algum funcionário, tal como devido à experiência dele, ele pode te ajudar, pode te auxiliar, né? E assim, principalmente, às vezes é difícil para quem está começando, para quem nunca teve o carro, nunca teve esse hábito de levar o carro para a oficina, não tem aquela mínima experiência de vida, né? Isso conta muito. Então, por exemplo, você vê lá, pelo menos um amortecedor já está vazando óleo, faz toda uma programação para efetuar a troca. É de imediato, né? E amortecedor, ele tem uma vida útil, ele tem uma vida limitada. Quando fala limitada, não é curta, tá? Porque os amortecedores, da mesma forma, as pastilhas de freio e, vamos dizer assim, algo mais amplo, discos de freio, ou alguns modelos, né, tambor, eles precisam ser trocados, aí vai de acordo com o uso, com o manuseio. Porque uma coisa é uma pessoa que tem o carro e anda muito na estrada e freia pouco, né, em comparação a quem anda na cidade, pega trânsito, então é natural que o uso, né, dos freios seja mais frequente, né? E mesma coisa, uma pessoa que está andando em pista com boas condições ou pistas aí esburacadas. Então é muito complicado dizer, tem que trocar as pastilhas depois de um certo tempo, trocar os amortecedores depois de um certo tempo. Pastilha é fácil, por quê?
Porque quando você vai levar o carro para fazer o balanceamento, e até recomenda-se, né, já que você vai, digamos, né, gastar esse tempo para balanceamento, já faz o alinhamento, né? Aí tem outros serviços, né, que não cabe falar aqui porque não é o objetivo dessa disciplina, né? Tem o camber, cambagem, né, o camber e também caster, tá? Quem tiver interessado, se procura saber o que é camber e o que é caster, né, que são serviços aí que existem, mas não são, obviamente, não são tão comuns em veículos do que alinhamento e balanceamento. Esse sim tem que fazer com uma certa frequência, né? Qualquer veículo. Então, assim, voltando à questão das pastilhas de freio, quando você vai levar lá para fazer pelo menos o balanceamento, o cara vai, o técnico, né, os técnicos vão retirar os pneus, vão levar para efetuar balanceamento e a partir daí já pode vir a pastilha, né? Como é que se vê? Geralmente as pastilhas, né, as novas, elas têm um sulco, têm uma cavidade que é uma marcação. E aí, quando tiver totalmente liso, está na hora de trocar. Mas geralmente o técnico, né, que vai efetuar aí o balanceamento já vai informar, está na hora de trocar. Ah, quanto custa, né? Recomenda-se trocar já o conjunto, né? Pelo menos, né, trocar as da frente, né? Vamos supor. Aí tem a questão aí das peças assim concomitantes, tá? Tem outros nomes, né? São aqueles dispositivos que você não vai efetuar apenas a troca de hoje, vai efetuar a troca do par ou de um conjunto de quatro, né? Conjunto de dois par ou de quatro. Por exemplo, das pastilhas, né? Então lá, vamos supor, você vê lá, tá desgastado lá da frente e tal, já troca o conjunto. Mesmo que, ó, vamos supor, né, que do lado esquerdo esteja em condições melhores que a do direito, mas geralmente, né, quando você vai frear, né, vai frear nos dois, né? Vai efetuar aí vai efetuar aí a frenagem dos dois, também os de trás, né? Que tem o sistema de freio, né? Tá nas quatro rodas do veículo leve. Então, é bom já trocar, né? Pelo menos os dois da frente, ou os quatro, né? Enfim, porque, em geral, as pastilhas de freio, né, são desgastados ao mesmo tempo. Já aí é fácil de ver, né? Você vê lá, a pastilha está desgastada, já troca. Mas o que acontece se não trocar? A longo prazo pode acarretar um desgaste nos discos de freio. E aí o gasto é maior. Já estou falando em gasto, nem falo em investimento. Quanto custa trocar as pastilhas de freio? O material em si, ele é barato, porque geralmente, né, as indústrias automotivas produzem grandes quantidades, grandes volumes, né, tem lá uma escala, né, então, grandes quantidades, os preços tendem a ser baixos, né, porque a demanda é grande, que é um dispositivo de segurança, tá? Então, o tempo é curto, vamos supor aí, você gasta aí, vai, no mínimo meia hora, né? Vai colocar entre meia hora e uma hora para fazer todo o serviço necessário da troca das pastilhas, as quatro. Aí, claro, o cara já vai dar uma olhada, vai ver como é que estão os discos, se tem algum vazamento, né, do fluido de freio, pode até ver, né? Chega lá, abre o capô, dá uma olhada nas condições, né? Tem um dispositivo, um equipamentozinho bem simples, parece uma caneta, né? Já verifica se o fluido de freio está precisando ser trocado, né? Se está absorveu muita umidade, né? Porque não pode entrar água. Aí cai naquela velha história, né? Você pecar pelo excesso. Porque tem lá, no tanque do fluido de freio, você abre a tampinha, você verifica se ela está ok, né? Tem lá uma canetinha tal que em 1, 2 segundos dá o resultado. É bom você verificar, analisar só de vez em quando as condições do fluido de freio. Não ficar abrindo toda hora, porque quanto mais você abre, né, mais umidade entra, mais oxigênio, aí a reatividade do fluido aumenta, aí pode acontecer de você ter que trocar o fluido com mais frequência. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, do pecar pelo excesso. Então, no caso das pastilhas de freio, você gasta aí, sei lá, não lembro mais, mas você gasta pelas pastilhas, mais mão de obra, vamos supor aí R$ 200, talvez até menos, tudo. Aí, se demorar, aí pode ter algum problema nos discos, aí, claro, o gasto vai ser muito maior, os discos são peças mais raras de ser trocadas, você sabe que quanto mais raro,
mais caro é a autopeça, né? Beira o absurdo, né? Porque tem todo o custo de logístico, enfim, né? E quando você vai trocar o disco de freio, quando uma situação assim de risco maior, caráter assim, não vou dizer emergencial, né? Mas já entra na fase da urgência, não da emergência, né? Que é pior, da urgência. Aí muitas vezes você acaba aceitando qualquer preço. Emergência, então, nem se fala, né? Porque emergência se trata aí quando tem pane, o carro já está parado, aí você perde tempo, perde dinheiro e assim por diante, principalmente se for motorista profissional, né? Que mais? Eu estou falando, né, das reações de cadeia, né, quando formam aquela bola de neve, em que você deixa de efetuar uma manutenção preventiva e aí alcança aí uma corretiva, né? Por exemplo, imagina, né, uma pane no sistema de freio, né, na estrada, né? Não vou nem falar nada. Aí tem lá o custo com o guincho, o tempo gasto para ficar em hotel, às vezes você está com família, você perde tempo de serviço, então a gente entra na casa dos milhares de reais, até entra no tal dos lucros cessantes, né, que vocês estão vendo aqui escrito, né? Isso, pastilha de freio, sistema de frenagem, que é algo fácil de olhar, qualquer um pode ver e qualquer um pode se precaver. Agora, sistemas de amortecimento, né? Os amortecedores de veículos são mais caros, né? E muitas vezes são trocados com menos frequência que pastilhas de freio. Mas, de novo, vai depender muito das condições de uso. Quando der problema em um amortecedor, recomenda trocar o par. Tá? Aí já entra uma condição um pouco diferente das pastilhas de freio, que em geral as pastilhas de freio elas são desgastadas por igual. Amortecedor poderia ser assim, mas nem sempre. Então, muitas vezes você vê lá um amortecedor estourado de um lado e não do outro, né? E aí complica. Por quê? O amortecedor, para que serve o amortecedor? Ele serve para absorver os esforços súbitos de impacto, né? Para que as vibrações elas não vão para o habitáculo, onde estão as pessoas, aí você pensa no conforto, mas também para que as vibrações não atinjam os elementos de fixação e não atinjam também os componentes móveis alternativos, né? Como o caso do pistão, dos pistões, e os rotativos, né? Virabrequim, eixo de motor, rolamentos, etc. Porque os esforços súbitos, né? Os esforços dinâmicos, eles são muito maiores do que os estáticos, são muito mais difíceis de calcular e muito mais difíceis de prever. Tá? Então, por exemplo, o rolamento, como qualquer outro elemento de máquina, ele deve ser projetado para ser submetido a esforços muito maiores do que os projetados para se recebesse apenas esforços estáticos. Por exemplo, no rolamento, o que seria esforço estático? A carga, a força-peso de algum componente, né, o qual está próximo dele, e dinâmico, as vibrações por causa de buraco, por causa de lombadas, enfim, né, as péssimas condições das vias brasileiras e assim vai, né? E com o amortecedor não é diferente, né? Primeiro que eu falei agora há pouco, né, que é imprevisível, né? Não dá para saber qual é a hora de trocar o amortecedor, né? Porque o ideal, gente, é retirar o amortecedor e fazer o teste. Mas ninguém faz isso. Por quê? Porque no momento que você vai retirar o amortecedor, você vai colocar a peça de novo, ele não vai ter o mesmo desempenho. É mais ou menos que na história que eu falei, né, dos vídeos anteriores, dos anéis dos parafusos elásticos do motor. Então, você vai meio que por dedução. Se você acha que você só anda em pistas com boas condições, com 60, 80, até mesmo 100 mil quilômetros rodados, você pode andar tranquilamente com os amortecedores originais. Mas se você está certificado que a situação é diferente, aí vai depender. Né? Vamos supor, você pega o carro para andar só em pista muito ruim, talvez com 20 mil quilômetros precisa ser trocado. Mas, nesse caso, eu recomendo que faça uma verificação mais constante, mais frequente, e aí se tiver algum indício de amortecedor estourado, óleo, já vai fazer aí, já vai marcar, fazer uma programação para efetuar a troca o mais rápido possível, porque amortecedor assim, quando estoura, o carro continua funcionando. Não é o que chama de pane. Mas aquela história,
Tô falando pane do carro, né? Ele funciona. Só que o amortecedor estourado já não é mais íntegro, já não funciona a contento. Podemos dizer que não funciona mais. Então, os esforços eles vão tender para os outros amortecedores que estão funcionando. Aí ocorre um desequilíbrio na distribuição dos esforços no carro. E aí pode até acontecer de aumentar as cargas, os esforços, por exemplo, nos elementos de fixação, nos rolamentos, nos eixos, nos mancais, etc., próximos ao amortecedor estourado. E aí, se não trocar esse amortecedor estourado, ele pode gerar consequências em toda aquela parte do carro que está ao redor. Aí já cai naquele conceito de manutenção corretiva. Então, assim, é complicado dizer, né? No caso do amortecedor, é preditiva, preventiva ou corretiva? Quando você verifica, você analisa, vai propor, até pode dizer preditiva, né? Embora não seja esse nome usado como tal, mas é como se fosse. Quando você vai efetuar a troca, já é... desculpa, eu não sei dizer no caso, né? Ah, é preventivo ou corretivo. Eu penso como corretiva quando o carro está literalmente parado, quando não tem jeito. Já fica parado e você perde tempo e dinheiro, né? Mas é algo assim, mesmo que você ande você use o carro, né, de uma forma adequada, é inevitável, né? Não é nem por falta de atenção, às vezes é inevitável, passa por um buraco, passa por um solavanco, enfim, né? E aí diminui a vida útil por exemplo, dos amortecedores, né? Agora, a ignorância mesmo da pessoa seria, né? A história, o amortecedor e continua andando com o carro. Porque sabe-se, né, que as consequências podem vir aí a curto prazo, né? Porque, óbvio, né, amortecedor não está lá à toa. Ah, mas eu não sei exatamente o momento que ele estourou. Mas, por exemplo, você vai levar o carro para trocar o óleo, né, a cada 10 mil quilômetros, um ano que vier pela frente, você já dá uma olhada. Pode ser que tenha estourado há meses, né? Ou, de vez em quando, em casa mesmo, né? Entra lá no carro, embaixo do carro e dá uma olhada. Não é tão difícil. Claro que é mais fácil quando vê o carro está lá subido, né? No elevador. Ou quando chegar, por exemplo, né, uma véspera de uma viagem longa, de férias, por exemplo, independente se precisa trocar o óleo, filtros, recomenda-se fortemente levar numa oficina apenas para dar uma olhada. Porque é nessas aí que, antes de uma viagem minha, que eu verifiquei que tinha que trocar as pastilhas de freio. Isso aí recentemente. Tá? Porque, vou fazer um balanceamento, vou levar para fazer o balanceamento. Eu faço até mais do que o normal, por precaução minha. Aí eu vi lá que a pastilha já estava no talo. Opa, eu vou fazer o pedido. Ah, mas na cidade lá não tem nenhum lugar que venda, nenhuma loja que vende pastilha. Esse está sendo o grande problema. Tem que fazer o pedido para a internet, demora, tal, né? Demora para chegar. E aí você leva lá as pastilhas, chega na tua casa, leva lá para o cara da oficina trocar. Infelizmente está sendo realidade em muitos lugares, né, de você ter que pedir pela internet, mas essa é outra história. Voltando a falar da história dos amortecedores, né, a última vez que eu pedi para trocar os amortecedores, também pedi pela internet pela mesma situação, não apenas pelo fator custo, mas fator disponibilidade. E aí você gasta mais tempo, tem que esperar, então muitas vezes você tem essa ideia, né, de levar, né, para, por exemplo, balancear, alinhar o carro, trocar o óleo na véspera de uma viagem. Aí você vê, você descobre os problemas. Então é bom fazer isso com bastante antecedência, sei lá, um mês antes, né? Mas voltando a falar dos amortecedores, né? Você tem que ser crítico, não tem jeito. Depois de certo tempo, vou trocar por precaução. Você vai fazer o pedido, né? Um par, né? Dois ou quatro, né? Dois dianteiros, dois traseiros. Até melhor que sejam os quatro, mas às vezes as pessoas, por questão financeira, trocam apenas os pares, dianteiros ou traseiros. Sempre dianteiros ou traseiros, não esse de par, esquerda ou direita. Se der pau, se der problema, e o amortecedor vai da frente, então troca outro da frente, da trás, troca outro da trás. Mas amortecedor é que nem pneu. Minha sugestão, troca os quatro. Tá? Então, assim, e outra coisa, né? Pneus, né? Você vai ter lá uma marcação, você dá uma olhada. É até mais fácil que pastilha de freio, que você não precisa desmontar nada. Você na tua casa já dá uma olhada, vai acompanhando, né? Que nem a vareta do óleo, né? Mínimo e máximo,
os tanquinhos lá do fluido de freio, do óleo do fluido, desculpa, do fluido do radiador, tem o mínimo e máximo, qualquer que a pessoa pode ver. Né? Até um semi-analfabeto pode ver, né? Que só vê pelos traços, né? Em cima, sempre máximo, abaixo, sempre mínimo, né? Sempre está intermediário entre os traços, né? Nunca acima do máximo, nunca abaixo do mínimo. Então, assim, se, por exemplo, realizar uma viagem longa, mesmo que dos pneus, por exemplo, o desgaste do pneu não atingiu a marcação, recomenda-se trocar, se fizer uma viagem longa. Ah, mas se fizer sua viagem curta, não precisa, né? E aí vai acompanhando, porque sabe-se também que se o pneu tiver oficialmente careca, o motorista pode levar uma multa. Oficialmente careca é quando? Quando já atinge a marcação. Né? Cada pneu tem uma marcação diferente, né? Mas consta no manual do carro. E até consta nos pequenos manuais que vem junto quando você compra os pneus. Ou, quando pede na oficina, o técnico te orienta, né? Então, assim, nos casos amortecedores, como é que faz? Eu posso até mais para frente mostrar vídeos para vocês, né? O amortecedor é o seguinte, né? Tem aquela carcaça metálica, né, externa, né, com tipo uma bandeja, onde tem lá os furos para aplicar os parafusos, e tem um pino, né? Você pode mesmo apertar com a própria mão, bem, bem forte, né? Porque o negócio é duro. Aperta até o final. Se aquele pino voltar rapidinho, né? Quando falo rapidinho, por exemplo, carro leve, se apertar e voltar em 5 segundos mais ou menos, ou um pouquinho mais, 6 segundos, 7, enfim, é sinal que ele está íntegro, está funcionando normalmente. Agora, se você apertar, ele demorar muito para voltar ou simplesmente não voltar, está na hora de trocar. Tá? Já aconteceu, por exemplo, a última troca que eu mandei no meu carro, trocar os 4. Apertei, ainda ele estava funcionando. Mas será que ele funcionaria se voltasse, se pedisse para colocar de volta no carro? Provavelmente não. É aquele negócio, né? Nesse caso, sim, né? Pecar pelo excesso porque, gastei dinheiro à toa. Não, é para evitar problemas futuros, né? Porque tem uma coisa também. O que acontece se não troca os amortecedores? Já falei, né? Causa desconforto às pessoas e também há um risco, né, de causar problemas prematuros nos parafusos, nos rolamentos, porque as vibrações vão nelas também. Também porque, como vocês viram, né, nos vídeos anteriores, mostrei os cálculos diversos aí do caso dos parafusos, né, de resistência de parafusos. Os engenheiros, eles obviamente não projetaram, né, não fizeram as análises dos parafusos nessas situações, só fizeram na situação de boa, de boa manutenção dos carros, né? Aquela situação que o carro está em boas condições, não em más condições, obviamente. Não precisaria, né, de parafusos mais robustos, mais caros, mais pesados. Então, o que acontece? Você não troca, vamos supor, os amortecedores à frente. E aí começa a ocorrer desgastes de alguns dispositivos a longo prazo próximos a esses amortecedores. O que já aconteceu comigo, por exemplo? Os amortecedores da frente estavam até bons. Só que por que os meus pneus estavam tendo desgaste muito grande, mesmo com 1.000, 2.000 quilômetros percorridos? Já aconteceu comigo. Em que não chegou nem falo a pegar marca, aquela marca, né, limite que eu falei agora, estava careca mesmo. Eu e minha esposa fomos numa cidade, os pneus estavam literalmente carecas, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Porque os pneus estavam bons, tinha feito alinhamento e balanceamento, mas porque tinha uma peça, desculpa, eu não lembro o nome, que precisava ser trocada, uma peça que é pequena, é de comprar por um conjunto de 4, né? Mas era uma peça que estava com defeito, mas era bom trocar o conjunto de 4, né? Por quê? Porque uma peça já não estava surtindo efeito, não estava trabalhando mais, e aí aumentaria o esforço nos outros. E assim, a peça gera cara porque já não é fácil de encontrar, né? Fui lá em mais de 10 lojas. Mas poderia ter comprado pela internet? É a partir daí que eu tive a ideia de comprar pela internet, mas já era algo mais quase que emergencial. O carro estava funcionando, só que aí tinha a questão da segurança, tá? Porque os pneus estavam desgastando muito rápido, já estavam ficando carecas mesmo, né? Enfim, foi um negócio preocupante.
mas depois de ter feito toda a troca, eu vi que foi um serviço rápido por parte do técnico, né? A mão de obra não ficou tão cara, aí o problema foi totalmente resolvido. É algo assim que para o técnico é trivial, mas não acontece com qualquer motorista, não acontece com qualquer carro. Uma situação assim mais preocupante que aconteceu comigo, com a minha esposa também, né? Então, assim, desculpa, eu não sei desse caso, né? O porquê que isso aconteceu? Porque os amortecedores estavam em condição normal, em condições normais da frente, né? Era uma peça que tinha estourado, que também fazia esse papel, né? Auxiliando os amortecedores. Tá? Com uma peça que é roliça, tal, que é quase que um cilindro, meio que de mistura de borracha com metal, tá? Enfim, tá? É algo assim inesperado, uma peça que nem eu mesmo conhecia, tá? As pessoas mais velhas na experiência talvez conheçam. Então vamos lá, no caso dos amortecedores, é bom trocar, mesmo que seja impossível verificar, né, assim, sem retirá-lo. Rolamento é a mesma coisa. Eu já vi carro que tendo que trocar os rolamentos dos cubos das rodas da frente, mesmo andando, mesmo com menos de 15 mil quilômetros rodados. É um veículo, né, de carga leve, só que carro barato, manutenção muito frequente. Tá? Ah, como é que o cara sabia, né? Motorista, até pela experiência, falou para mim: ah, você está vendo ruído? É rolamento. Aí eu falei: pô, mas trocar rolamento de carro depois de 10, 15 mil quilômetros, acho que era 13 mil. Eu falei: ah, esse carro é complicado mesmo, né? E o pior, porque assim, no caso dos rolamentos, você tem lá o manual do fabricante e tal, aparece lá a especificação do rolamento. Só que ela falou para mim que na oficina não tinha encontrado o manual, não sei como, eu tinha que deixar o carro parado, retirar o rolamento, pegar as dimensões e esperar o rolamento chegar. Então o carro ia ter que ficar parado, né? Enfim, é uma coisa muito estranha. Não tinha o carro que sempre não tinha o manual, não tinha como verificar. E mais para frente eu vou falar para vocês de rolamentos, que geralmente os rolamentos têm a especificação, né, do modelo do rolamento, né, gravado na lateral. Tá? Por exemplo, 6.201, 6.202, por exemplo, né? Que é típico de rolamento de esferas. Então, assim, talvez seja para possibilidade de visualização, lugar de mais de difícil acesso, desconhecimento do técnico, desconhecimento, impossibilidade de encontrar o manual, sei lá, ficou um negócio muito estranho para mim. Que geralmente, né, carros com marcas conhecidas, né, você encontra o manual facilmente na internet, você sabe que rolamento, qual é o modelo de rolamento. Você chega lá na oficina, tem o rolamento novo, pede para arrancar e coloca o novo. E rolamento é que nem, por exemplo, também os parafusos descartáveis. É também descartável. Se você achar que está com problema, na hora de retirar, você vê, ah, mas ainda está bom. Não tem jeito, não pode colocar de novo, você tem que colocar um novo. Então, manutenção muitas vezes é isso. Mesmo a peça em boas condições, você não pode colocar de novo porque vai perder as suas propriedades. Né? Já falei isso acho que pelo menos umas 2 vezes isso. Então, tem a questão dos amortecedores. Outra questão também, né? Correia dentada. Mais para frente, né? Falar sobre correias, né? A disposição das correias no motor, os objetivos, né? Da correia dentada. Aí é o caso de um outro conhecido meu que estava viajando lá no Paraná com um carro que estava com 60 mil quilômetros mais ou menos, estourou a correia no meio da estrada, perdeu acho que um dia de trabalho, no interior do Paraná, né, a centenas de quilômetros de distância de casa, voltou para casa, o carro ficou no caminho, foi guinchado. Acho que até falei no vídeo anterior, né? O grande problema de arrebentar a correia dentada perde o sincronismo das válvulas de admissão de escape, batida, né, dos pistões, dos pistões com as válvulas, amassamento das válvulas, e aí o carro tem que ficar parado. Se for apenas amassar as válvulas, é o de menos, mas são peças que não são muito comuns, você não encontra em qualquer lugar, tem que esperar chegar lá do centro de distribuição que está instalado, sei lá onde, demora dias ou semanas para chegar na oficina e o carro fica lá parado, ocupando espaço da oficina.
E aí tem o custo da mão de obra, não é algo que é feito em 10 minutos. Outra coisa também, vamos supor, o cara abre lá, o técnico abre o bloco do motor, o carro é 16 válvulas, por exemplo. Amassou só duas? Não. Amassou duas, mas tem que trocar todas. O procedimento é esse. Não é, trocar apenas com defeito, tem que trocar todas. E aí tem aquela questão também as massas têm que ser iguais, tá? Porque quando você trabalha com sincronismo, as dimensões têm que ser iguais, as massas têm que ser iguais, ter lá uma tolerância. Então, o técnico, eu falo isso que o ideal é que seja dessa maneira. Tem que ter uma balança e pesar um por um, tá? Então, recomenda-se trocar todas as válvulas, mesmo que tem umas que não estejam amassadas, estejam em boas condições. Por quê? Porque na hora lá que arrebentou a correia dentada, perde o sincronismo, né? Porque as válvulas, vamos supor, estão indo para baixo, o pistão tem que estar indo para baixo também, fazendo isso aqui, né? Para não bater. Agora, quando estoura a correia, né? Uma hora uma bate com a outra, né? A válvula para baixo, o pistão para cima bate, e aí estoura essas válvulas, né? Mas na hora nós não sabemos quais que estouraram. Desculpa, né? Amassaram. Então pode ter sido um amassado leve, outras amassado pesado, outras amassado tão leve que a gente não consegue ver olho nu. Então recomendo trocar todos com precaução. Pode ser que algum técnico discorde de mim, mas é o recomendado. E aí, ao chegar as válvulas, né, de fábrica, né, claro, né, tão tudo certinho, né, peso com uma pequena tolerância, né, vamos supor aí, cada válvula pesa 50 gramas mais ou menos 0,01, vamos supor. Mas não vem de fábrica tudo certinho, com tolerância, com massas exatamente iguais? Sim, vem, mas por precaução, tem uma balança e é bom pesar todas elas, né? Mesma coisa pistões. Deu problema lá. Amassou as válvulas de admissão e escape, amassou os pistões também. Então é bom trocar todos os pistões. E aí, mesma coisa, como qualquer peça que trabalha em sincronismo e várias peças iguais, então, assim, recomenda-se trocar todas essas peças iguais. Então, por exemplo, motor 4 cilindros, então troca os 4 cilindros. 16 válvulas, troca as 16 válvulas. Isso se não tiver que trocar outros componentes, como as molas as molas das válvulas, os balancins, né, que são árvores, né? Depois eu falo para vocês o que são árvores, mas são elementos rotativos, né, que transferem movimento da correia deitada entre a correia dentada e as válvulas de admissão e de escape de uma câmara de combustão. Então, aí, no caso, exemplo de um serviço, né, de manutenção corretiva, mas por quê? Porque não houve a troca esporádica da correia dentada, que é algo que nem sempre consta nos manuais dos carros, mas eu já vi vídeos, experiência, um relato dessa pessoa conhecida minha, que arrebentou a correia no meio do caminho. Aí depois ele falou para mim, eu negligenciei com manutenção. Mas ele não negligenciou com manutenção apenas na correia, negligenciou no carro como todo, né? Porque tudo bem que às vezes pode pegar um técnico desatento, porque quando você faz o check-up do carro tem que ver tudo, né? Pneus, amortecedores, pastilha de freio, disco de freio, correia, velas, óleo, cárter e assim por diante, né? Então é isso. No vídeo anterior eu contei a história lá do motor que teve que fazer retífica por falta de óleo, né? Por falta de problemas de arrefecimento, né? Superaquecimento do motor. O que acontece? O motor, né? Feito geralmente de bloco de ferro fundido, até alguns mais modernos feito de liga de alumínio, que ponto de fusão, né? Menor que do ferro, né? Então, em alguns pontos, ele apresentou alteração da geometria. Por quê, né? Quanto o metal mais quente, né? Qualquer material, quanto mais quente, mais maleável ele é, né? E aí alterou a sua geometria e o trabalho ficou prejudicado, né? Às vezes pode até acontecer, né, uma falha, né, no movimento normal do pistão dentro do cilindro, né? Vamos supor, o cilindro altera a sua geometria, né, por causa desse superaquecimento e começa a emperrar. Aí emperrou, já era, né? Já detona o motor inteiro. Aí, na melhor das hipóteses, vai ter que fazer um retrabalho no motor ou, na pior das hipóteses, trocar o motor.
Até esqueci de falar para vocês, no caso dessa pessoa conhecida minha do vídeo anterior, né? Que negligenciou na troca de óleo, que eu falei, né? Que óleo, com o tempo, vai diminuindo seu volume, porque um pouco ele vai misturar com a mistura combustível e vai sendo queimada, né? E aí, dependendo da idade do carro, ou se a pessoa erra na especificação do óleo, né? Se coloca o óleo um pouco viscoso, né? Menos viscoso do que o normal, o consumo de óleo é acelerado. E aí, se a pessoa não toma cuidado, não tem esse hábito de ver a varetinha, né? Não presta atenção que está abaixo do mínimo, e aí pode ocorrer esse superaquecimento do motor. Mas agora que eu lembrei desse caso desse conhecido meu, né, do que eu falei no vídeo anterior, teve que trocar o virabrequim. E até onde eu sei, pode ser que eu esteja enganado, né, não é comum, assim, quer dizer, algumas marcas você até solicita da empresa, né, da indústria automotiva, ou pede para algum técnico de usinagem fazer. Mas é muito caro, né, dá muito trabalho. Então teve que trocar até o virabrequim. Aí, dependendo do modelo do veículo, o custo fica tão alto que vira perda total e aí recomenda vender o carro como sucata. Tá? Aí vendendo aquelas partes, as autopeças que estão em boas condições e leva para sucata o virabrequim, por exemplo. Né? Mais para frente, né, para quem não sabe, fala o que é o que é virabrequim. Aí teve o caso que eu falei do motor seco, né, com óleo insuficiente, do caso da correia deitada que arrebentou. Tem gente, né, que troca a correia no troca o esticador, também conhecido como tensionador. Isso pode dar problema, né? Porque a correia pode não funcionar o suficiente, não pode, vai ter uma vida útil reduzida. Fica naquela história, né? Coloca uma peça em boas condições, mas ele trabalha junto com o que está em condições aí desconhecidas, né? Pode dar problema, aí vai ter que fazer o serviço de novo, porque, gente, troca a correia deitada, troca tensionador, é um serviço um pouquinho mais complicado, exige mais mão de obra, o carro tem que ficar parado aí, às vezes, o período inteiro, o dia inteiro. Isso depende do carro, porque tem carros que só esse serviço é extremamente complexo. Aí tem gente que até recomenda, né, uma precaução maior, em vez de trocar apenas correia deitada e tensionador, trocar até bomba d'água. Mas essa é uma outra história. Mas eu não sei o que você está falando. Tensionador, tá mais para frente, explico melhor. Outros vídeos. Tá? Que mais? Exemplo. Aí tem até uma outra história. Essa aí é negligência mesmo, desconhecimento, né? Por exemplo, você coloca lá o pezinho na embreagem, né, para efetuar a troca de marchas, a pessoa descansa o pé no pedal da embreagem, ao invés de você apertar, né, só na hora da troca das marchas. Eu conheço uma pessoa que teve que trocar o disco, o sistema, né, de embreagem depois de 30 mil quilômetros rodados, ou até menos. Por quê? Porque tinha o hábito de colocar o pé no pedal da embreagem e mal sabia que, por causa disso, o desgaste estava sendo acelerado. E quando falo o sistema de embreagem, né, o que chama de disco e o platô. Mais para frente eu mostro para vocês. Esses dispositivos, eles já não são baratos, tá? E a mão de obra é bem complicada, por isso ela é bem cara, tá? Porque assim, o disco, o platô que estão dentro de como se fosse um ovo, né? Um habitáculo específico lá, uma carcaça metálica. Aí você tem que abrir essa carcaça para efetuar a troca, né? Aí até, no caso dessas três pessoas conhecidas, aí foi considerado oficialmente pane. Porque, no caso, aí os três carros definitivamente não funcionaram mais. Só voltaram a funcionar depois de ter deixado na oficina por dias para fazer serviços demorados e caros, e não muito comuns. Porque serviços como o mesmo são serviços de manutenção preventiva, né, que eu falei. E como se fosse, né, não oficialmente, como se fosse preditiva, né, quer verificar, né, pastilha de freio, disco de freio, amortecedores, correia dentada, tem até a outra correia também, né, correia de comando, correia de acessórios, e assim por diante. Tá bom? Falei bastante aí de manutenção veicular, né? Porque
envolve aí o carro, envolve muitos elementos de máquinas, né, muitas situações, e também tem muito a ver com uma situação que eu vou falar daqui a pouco, que é o conceito de confiabilidade. Bom, e aí essa manutenção você pode encarar, você pode imaginar a manutenção de uma máquina numa indústria. Aí sim tem uma mão de obra qualificada, né, específica para manutenção preditiva, né? E aí tem lá os técnicos, os engenheiros, por exemplo, de produção, mecânicos, né? Faz toda uma programação de manutenção baseado na experiência da máquina, naquela indústria, naquele local, né? Que aí tem as questões ambientais, dificuldade ou facilidade de obter peças de reposição, facilidade, dificuldade de efetuar as manutenções, né? Solicitadas e assim por diante, né? Disponibilidade de mão de obra específica. Então, por exemplo, o técnico, ele vai efetuar os serviços, né? Vai operar os equipamentos. Já os engenheiros, eles vão fazer toda essa rotina de programação, né? De manutenções, né? E fazer as análises, né? Das características do desempenho das peças durante o seu trabalho e depois do seu trabalho, quando vai levar a peça para descarte. Por exemplo, você pega um parafuso, o parafuso está nessas condições. Joga fora ou não joga? Não joga. Se o parafuso não jogar fora, tem como colocar de volta? É descartável ou não é? Vai ver no manual falar, não é. Mas se no manual consta que não estou dizendo que o engenheiro tem que dizer amém e falar, se está dizendo que não precisa jogar fora, então não vou jogar fora. Mas, às vezes, para uma situação específica, precisa. Vou dar um exemplo específico, ainda falando de carros. Lá no manual do carro, aparece lá, geralmente, né, trocar o óleo 10 mil quilômetros ou um ano que vier pela frente. Mas se o carro estiver trabalhando numa região de minério, onde tem muito pó, ou outra região muito vulnerável, recomenda-se trocar o óleo a cada 5 mil, mesmo que seja o óleo semissintético. Porque quando fala em 5 mil quilômetros, carros mais antigos, da época do óleo mineral, falava trocar a cada 5 mil. Mas carros mais novos, uso semissintético, geralmente troca a cada 10 mil. Salvo esses ambientes aí que eu falei agora há pouco, de minério, qualquer ambiente onde tem muito pó. Aí troca a cada 5 mil. Mas quem define isso? No manual até aparece, só que aparece de uma forma assim muito generalista. Fala assim, em situações excepcionais. Mas quem define situação excepcional? Muitas vezes é a empresa. Tá? Então, muitas vezes é o engenheiro que faz toda essa programação, né, de manutenções e até mesmo ele faz as análises dos componentes das peças. Falei do parafuso. Leva lá no ultrassom, leva lá para fazer algum ensaio, outro ensaio não destrutivo, né? E vai consultar artigos, livros, revistas especializadas, ver relatos, né, de outras empresas, né, inclusive de empresas concorrentes, vai em eventos, congressos, estuda, né, isso, faz um estudo. E a partir daí tira suas próprias conclusões, visando o quê? Em que você faça investimento de, vamos supor, dezenas de reais para evitar gastos de milhares de reais. Claro, nas suas devidas proporções, né? Então, por exemplo, uma indústria, vamos supor uma indústria frigorífica. Tem lá, né, sistema de refrigeração que usa amônia. Então, tem lá o técnico para verificar, usando equipamentos especiais para ver se tem vazamento de amônia. Porque se vazar, pode ter risco à saúde das pessoas, até o próprio técnico. Tá? Infelizmente, acontece até mesmo de morte devido à inalação por amônia. Então, tem lá uma pessoa apenas para isso. Se não tiver, quando eu falo assim, uma pessoa, né, com dedicação integral a isso. Se não, uma pessoa com dedicação parcial que tem esse conhecimento. Tá? Uma coisa que é muito comum, vou falar, por exemplo, aí, grupos empresariais têm várias fábricas que fazem o mesmo produto. Por exemplo, grupos empresariais aí que têm várias usinas sucroenergéticas. Então, tem lá, né, o engenheiro de manutenção em cada usina, às vezes um, no máximo dois, mas às vezes a matriz tem lá um engenheiro, que é o engenheiro dos engenheiros, que vai fazer toda uma programação de manutenção e que vai até mesmo, inclusive, apagar
que é o bombeiro da história aí, que às vezes tem lá uma manutenção que o engenheiro local não consegue resolver, ou um técnico não consegue resolver, e chama o engenheiro da matriz lá para tentar resolver, uma coisa assim mais urgente, ou até mesmo emergencial. Aí vocês imaginam os prejuízos decorrentes aí à parada não programada, né? Então é isso. Então, claro, né, numa usina sucroenergética, lá tem vários sistemas mecânicos, tem milhares de peças, milhares de componentes, imagina a responsabilidade. Já mostrei isso antes, né? Pode esboçar um gráfico bem simples, né? Relação aí, custo, eixo Y versus tempo, corretiva, sempre mais cara. Então, um processo de manutenção numa indústria, de um sistema mecânico de elemento de máquina, ele se comporta que nem um diagrama que chama de diagrama de banheira, né? Dessa forma aqui, aí você tem que verificar qual é o ponto ótimo, qual é o ponto assim que envolve custos mais baixos. Aí vai depender de muita coisa, né? De novo, de cada elemento de máquina no sistema mecânico, da possibilidade de efetuar rotinas, porque às vezes não é fácil marcar qualquer momento, fazer uma programação, né? Às vezes é difícil encontrar mão de obra, às vezes é difícil encontrar instrumentos, tá? Mão de obra para manipular esses instrumentos, tem tudo isso. Tá? Então, o objetivo do engenheiro é isso, fazer esses estudos, né? Claro que um gráfico como esse aqui ele é muito genérico, né? Mas, a grosso modo, é isso que acontece. Muitas vezes uma peça ela pode gerar um colapso no começo por falhas de fabricação ou no final, decorrente aí ao desgaste, né? Do tempo de vida mesmo. Ou pode acontecer, né, devido ao uso inadequado, essa curva ascendente ser prematura, tá? Aí a gente pode até colocar isso na vida, né? Hábitos saudáveis ou não, né? Hábitos saudáveis também para no manuseio do carro, por exemplo, tá? Que mais? Aí, por exemplo, cai naquela história, né? Se a gente compra equipamento usado, pode ser o carro, né? A gente não sabe, né? O que aconteceu, não sabe o histórico de vida dele, se foi feito as manutenções adequadas ou não. Aí já é um risco adicional e, infelizmente, não dá para saber quando que vai iniciar essa curva ascendente aqui, tá bom? É o que chama aqui de taxa de falha, né? Existe aí na estatística, né? Desculpa, não lembro o nome, né? Uma curva, né? Que tem esse formato aqui, tá? Porque ela tem as curvas, né? De Gauss, T-student, etc., né? Então, é um instrumento. Isso aqui, ele envolve um pouco de estatística. Também porque você vai fazer o estudo, não vai pegar apenas uma peça, vai pegar um conjunto de peças e fazer as análises. A análise lá chama, né, erroneamente, aí algumas literaturas aí brasileiras, né, elongação de uma peça, vamos supor, elongação de um parafuso, né, alongamento, né, deformação plástica. Se tiver uma deformação plástica, claro, você vai verificar por que ela teve, por que isso ocorreu, e vai ver se teve deformação plástica em outros parafusos. Tá? Pode fazer esse estudo aí de manutenção de rolamentos, enfim. Tá? O interessante, numa fábrica, né, ter lá milhares de motores, milhares de rolamentos, muitos rolamentos de mesmas dimensões, ter lá o engenheiro de manutenção que vai fazer os trabalhos, muitas vezes faz esse trabalho de verificação, né, análise dos equipamentos usados junto com o engenheiro da empresa que forneceu. Né? Aí é o conceito de pós-venda, né? Analisar, fazer os estudos após a venda do equipamento, né? No carro é a mesma coisa, quer dizer, carro é algo semelhante, né? O que é a pós-venda do carro? É aquele serviço tal para dar o suporte ao cliente quando o carro está na garantia. Tá? Por exemplo, né? Nada impede de continuar pós-venda após a garantia, né? Mas essa é outra história. Bom, eu falei, né, para você isso aqui, então, só para não ficar muito repetitivo, né? Aí, como falei, falo de novo. Às vezes, uma programação, né, de manutenção, ela deve respeitar, por exemplo, a disponibilidade daquele profissional que tem o conhecimento
e aquele conhecimento, aquela manutenção preditiva, né? Você vai pelo visual, pelo tato, né? Vibração, temperatura, enfim, né? E também sabe manusear os equipamentos, desde a visualização de um manômetro, de um termômetro, ou também visualização de uma câmara termográfica como essa, né? Que é bem interessante, que é uma câmera que pode ser usada em diversos aspectos, né? Muitas vezes, quer dizer, não muitas vezes, algumas vezes você não precisa reparar na temperatura, mas reparar na anormalidade. Por exemplo, a foto aqui de baixo. Por que que exatamente esse disjuntor está superaquecendo? Por que que esse disjuntor aqui está com cores diferentes? Para você analisar, né? Aí cai naquela história de novo, muitas vezes, ou é OPK pelo excesso, ou uma manutenção emergencial deve ser feita por alguma negligência na montagem. Né? Por exemplo, por que está superaquecido esse disjuntor? Às vezes é porque a montagem foi mal feita. Os fios aplicados foram... Os fios instalados foram aplicados de uma forma inadequada. Ou quando falo PK pelo excesso, desmontar e trocar tanto as peças, que aí já vai dar problema decorrente a algum aperto suficiente. Tudo isso que eu falei para vocês agora. Por exemplo, precisa trocar a correia deitada a cada 10 mil quilômetros? Não. É bom trocar a correia deitada depois de um certo tempo. Eu vi vídeos aí falando de 60 mil quilômetros. Felizmente, no meu caso, todas as vezes que eu pedi, solicitei, exigi a troca da correia deitada, quando vi a correia, estava íntegra. Estava suja, mas estava íntegra. Bom sinal, né? Por quê? Para quem não sabe, a correia dentada. Se quebrar um dente, o esforço aumenta no dente seguinte. E aí é uma reação em cadeia. Mesma coisa, por exemplo, filete de um parafuso. Até mostrei, né, até esqueci de falar, né, no material de uma professora lá da USP, né, que eu coloquei no vídeo anterior, estava escrito lá que ao aplicar o torque no parafuso, o esforço é maior, obviamente, na primeira volta do filete, na primeira volta lá do parafuso, né, nos primeiros filetes. O esforço é maior, porque você está apertando, né? É o pelotão da frente que está recebendo, né, está sendo submetido ao esforço maior. Tá? Até fala, em torno de 1/3 do esforço aplicado no parafuso vai apenas no primeiro filete, na primeira volta, né, nos 360 graus do filete, do início do filete, início do parafuso. Tá? Então, assim, às vezes é por aperto fora do normal, ausência, né, do torquímetro, como vocês viram aqui na foto aqui de trás, devido aí a montagem inadequada, que muitas vezes acontece esses problemas. Como já ouvi falar, um conhecido meu já me contou uma vez, que uma vez foi levar o carro numa oficina e falaram para ele, deu problema na homocinética. Só que, na verdade, a homocinética estava em boas condições. Aí por pilantragem, colocaram uma homocinética inadequada. Não, inadequada não, com usada. Aí já é pilantragem, né? Mais para frente falo o que é homocinética. Mas é algo assim que tem gente que troca, mas na verdade só troca quando tem um acidente, uma batida, um impacto considerável aí, né? Não é algo assim que faz parte da manutenção preventiva, não. Porque é uma peça caríssima. Enfim. Bom, tudo isso eu já falei, né? Aqui só para... Esse aqui é um sistema aí deve ser de ar-condicionado, se não, né, de refrigeração do lado esquerdo, né? Só para relembrar a história lá da amônia, né? Mas acho que não é o caso aqui, não. Por exemplo, a última foto aqui embaixo, né, que eu falei no vídeo anterior, alinhamento de eixos, né? Isso aí já é um equipamento especial, usado apenas por profissionais, manutenção preditiva. Por quê? Né? Um equipamento é caro, mas não vai usar apenas para esse eixo, vai usar para dezenas de eixos, né? Porque equipamento desse pode ser usado para uma gama grande de situações aí, né? Onde ocorre aí, onde há uma presença de eixo, né? E a sua montagem, né? Essa aqui é a mais comum que tem, né? É a conexão mais comum que tem entre eixos, né? Que é flange, né? Que é uma superfície estendida com vários furos e nele você coloca os parafusos. Então, assim, né, um serviço desse para evitar, por exemplo, uma vibração que pode ocasionar o desgaste dos eixos, desgaste das gachetas, né, mais para frente falo que são gachetas,
são as vedações dentro de bomba d'água, por exemplo, tendo, na pior das consequências, na pior das hipóteses, a troca definitiva dos equipamentos, do motor, da bomba, etc. De novo, que é aquela situação, né? É investir dezenas ou centenas para evitar gasto de milhares. Tá? Então, vocês podem imaginar quantas situações de manutenção corretiva poderiam ter sido evitadas, inclusive no veículo, né? E essas 3 histórias que eu contei são apenas algumas de muitas que tem por aí, né? Que mais? Agora, imagina, por exemplo, uma usina sucroenergética em que trabalha geralmente da safra da cana, no mínimo 7, 8 meses. Como deve ser a programação? Por exemplo, uma usina sucroenergética, ela opera em consonância com o campo, porque você colhe a cana, tem que ir imediatamente para a indústria, porque a cana é uma matéria-prima que estraga rápido, né? Então, você colhe, ainda mais agora que é colheita mecanizada, pedaços menores, estraga mais rápido que como era a cana, chegava antigamente na usina aqui em pedaços maiores, né? Colheita manual, que talos, né? De 2 metros de comprimento, né? 2 metros de altura. E então é o seguinte, como no caso da usina sucroenergéticas houve a mudança da colheita manual para a colheita mecanizada, toda a rotina de manutenção também mudou na usina, e até mesmo no campo. Quer dizer, no campo não, porque, bom, óbvio, né, colheita manual não tinha colheitadeira, né? Mas as rotinas alteraram no campo. Né? Desculpa, na usina. Onde eu quero chegar também? A safra da cana há 8 meses, vamos supor. Claro que depende da região, da usina, enfim, da disponibilidade, principalmente da disponibilidade de cana. Se tiver um período de chuva prolongada aí de 2, 3 dias, por exemplo, definitivamente não tem trabalho no campo, aí a usina para. E aí, a partir daí, dá para fazer aquelas manutenções, né? Por exemplo, a corretiva programada, né? Além da preventiva e preditiva. E aí, na entre-safra, já faz uma manutenção corretiva programada mais extensa, ou troca peças maiores, aí muitas vezes tem uma usina e a fábrica daquela peça está até mesmo mais de 1.000 quilômetros de distância, vamos supor, né? Tudo isso para evitar paradas emergenciais, né? Porque numa usina sucroenergética, né? Como falei, né? A fábrica, a indústria trabalha em consonância com a usina. Se dá problema na indústria, a usina para, a produção agrícola para, né? A colheita para. E aí atrasa a safra, as pessoas, né, ficam ociosos, os funcionários, né, os colaboradores ficam ociosos, enfim, né? Ainda mais que uma usina sucroenergética não tem, digamos, alguns têm, né? Por exemplo, tanque de etanol, armazém de açúcar, mas não tem, por exemplo, um grande local onde armazena a cana, porque, como eu falei, né, a cana é colhida, automaticamente já deve extrair o caldo, né? Porque ela estraga rápido, né? Que nem milho, soja, que bem conservado fica até mais de ano no silo, né? Mesma coisa, por exemplo, o caldo da cana, né? O caldo da cana, você não armazena o caldo da cana, porque ela estraga rápido. Então, o caldo da cana já vai para o processo seguinte. Então, não tem espaço para erros, espaço para falhas. Então, a manutenção é mais cuidadosa. E aí cai no conceito de confiabilidade que eu vou falar mais para frente. Bom, já falei para vocês. Aí tem um negócio que eu até tinha falado, que quem é da engenharia mecânica sabe um pouco melhor, que é o conceito lá das vibrações mecânicas, né? Análise de ressonância, frequência natural, etc., né? Porque, por exemplo, estão vendo aqui o conjunto, né? Motor e bomba d'água. E entre eles tem lá, isso aqui, né? Chama de redutor, uma caixa de engrenagens, eu vou falar sobre isso mais para frente, nessas esferas aqui representam os rolamentos, com mancais, enfim. Onde eu quero chegar? Você pode fazer toda uma análise de vibrações mecânicas desse conjunto. E aí você faz o estudo, né? Você verifica as vibrações ponto a ponto, visando a diminuição das vibrações para conferir aí o aumento da vida útil. E você pode comparar, né? Todo esse estudo de vibrações, possibilidade de ocorrer ressonâncias nesse sistema,
assim que o produto, o sistema novo ou o produto novo, assim que sai da fábrica, e fazer toda essa análise depois de um certo tempo. Porque o que seria a ressonância? É aquela situação onde ocorre uma amplitude máxima. Por exemplo, essas pontas aqui, vamos supor. Então, a ressonância é aquela situação onde a vibração é máxima, podendo ocorrer o quê? Um desgaste, um colapso. E nem sempre ocorre isso quando, por exemplo, está atingindo uma rotação máxima. Às vezes, essa ressonância pode ocorrer numa rotação média, entre uma mínima e uma máxima, por exemplo, aí ao alcançar a rotação máxima, ela sai da ressonância e volta a trabalhar normalmente. É um negócio esquisito para muitos aí, né? É bem difícil de compreender. Mas tem todo um conjunto de fórmulas, de procedimentos de cálculo para você ter o conhecimento do ponto de ocorrer essa ressonância. E aí você pode fazer a comparação, né, dos estudos, das análises de vibrações mecânicas do sistema, da solução, assim que sai da fábrica e depois de um certo tempo. É meio complexo porque um sistema mecânico é composto por exemplo, aqui no caso, né, motor elétrico, redutor e bomba, e dentro dela também tem dezenas, centenas de componentes. Aí tem que prestar atenção peça por peça. Né? Até mesmo dentro do rolamento, lá tem vários componentes. Então, assim, é um estudo, claro, complexo, né, mas é útil, né, para fazer alguma análise mais profunda. Aí é questão também de manutenção preditiva, fazer as análises do comportamento da peça nova com a peça usada. Mesma coisa o carro, né? Você pode comparar muito bem o consumo de combustível do carro quando você adquiriu ou depois, sei lá, de 200 mil quilômetros de uso. Pode comparar. Né? Que é um estudo já bem mais simples do que esse que eu falei da área de vibrações mecânicas, né? Resultados de uma boa gestão da manutenção. Aumento da vida útil das máquinas. Mesma coisa, né? Resultados aí de hábitos saudáveis. Aumento da expectativa de vida, por exemplo. Redução dos custos de manutenção, no caso da saúde, redução, né, dos custos médicos, né? Melhoria do desempenho operacional. Né? Isso é básico, né? Como descrever sucintamente o processo de manutenção de elemento do sistema mecânico? Depende. Você conhece o elemento de máquina ou sistema mecânico com profundidade? É meio óbvio falar isso, mas tem que saber, né? Quem que faz todo o cronograma de manutenção? A pessoa que já tem experiência naquela situação. Sabe das suas capacidades e limitações? Se o equipamento for usado, conhece seu histórico? Isso é para mim, mais complicado, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. Ah, mas você pergunta, né? Mas se a pessoa mente, o vendedor mente, ou omite, pode acontecer. Se há um processo de manutenção devidamente elaborado, você pode aperfeiçoá-lo? Pode ser, né? Porque nada sei lá, né? O engenheiro de manutenção, especialista naquela máquina, naquela condição, naquele ambiente, naquele local. Às vezes conhece o histórico de manutenção. O cara conhece como ninguém. Pode aperfeiçoar? Pode, desde que respeite as normas. Normas ABNT, os contratos de pós-venda, enfim. Se a marca de um elemento, o sistema muda, bem como a forma de usá-los, esse processo pode ser alterado? Aí é algo muito complexo, né? Não é uma ciência exata. A diferença entre elementos e sistemas novos e antigos? Sem dúvida. Ah, trocar parafuso por... Não, desculpa, rebite por solda. Ou trocar o rebite de uma marca com uma de outra. Trocar um rebite de um material por um de outro. Tem que fazer toda uma análise, fazer um estudo, enfim. Acho que eu vou dar uma parada aqui, né? Falei muito aí de manutenção, né? Mas eu prometo que o próximo vídeo já não falo mais de manutenção, eu falo de confiabilidade que trabalha junto com ele, tá? E é isso, tá? Então vou fazer outro vídeo, né? Vou até fazer uma alteração, na verdade, né? Confesso que eu achava que ia dar tempo, mas acabei falando além da conta. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar aqui aulas 13 a 15, tá? Mas isso faz parte. Vamos lá, vou parar de compartilhar, vou parar de gravar esse vídeo. Espere para o próximo, que é a aula 15.